Bilionários, heróis ou vilões? Para uns, são os inovadores que empurram o mundo para frente. Para outros, são a prova de que o sistema está quebrado. Poucos assuntos geram tanto debate, né? Então, bora mergulhar nessa história para entender melhor o que está em jogo. E olha, essa discussão toda pegou fogo de verdade com um vídeo que viralizou. De um lado, o empresário Flávio Augusto, do outro, 30 trabalhadores. A ideia era um debate, mas o que a gente viu foi uma explosão de emoções, de visões de mundo, que basicamente resume a tensão que a gente vive hoje. É a partir desse encontro que a gente começa a nossa análise. Para a gente conseguir desvendar essa confusão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a gente encara o sucesso. Depois, vamos analisar os dois lados da moeda, o bilionário como um criador de riqueza e como um parasita social. Aí, a gente entra na parte emocional da coisa, tenta entender se o que rola é inveja ou um senso de injustiça, e fecha com o grande duelo. A culpa é do indivíduo ou do sistema? Ok, primeiro de tudo, é importante a gente alinhar uma coisa. Essa conversa não é só sobre grana, é muito mais profundo. É sobre o que a gente acredita ser justo, sobre o que é mérito e sobre como a sociedade deveria funcionar. E, no fundo, a discussão toda gira em torno de duas perguntas bem opostas. De um lado, será que a busca por ficar rico, no fim, é algo bom para todo mundo? E do outro, será que uma pessoa juntar tanta, mas tanta grana não é, na verdade, um sintoma de que as regras do jogo estão erradas? São dois jeitos completamente diferentes de enxergar o mundo. Vamos começar então pelo primeiro ponto de vista. Aquele que defende que os bilionários são, na verdade, peças-chave para o nosso progresso, para a inovação, enfim, para fazer a roda girar. E aí aparecem os grandes exemplos, né? Os chamados heróis do capitalismo. Pensa no Elon Musk, sonhando com carros elétricos e viagens espaciais. Ou no Jeff Bezos, que basicamente colocou qualquer produto a um clique de distância. E aqui no Brasil tem a história do Flávio Augusto, que é incrível, né? Saiu do zero com uma gravata emprestada e construiu um império. A ideia aqui é essa. A visão de uma pessoa pode sim mudar a vida de milhões. E o argumento central dessa visão é que a riqueza não é como um bolo de aniversário, sabe? Que tem um tamanho fixo e se alguém pega um pedaço grande, sobra menos para os outros. A ideia aqui é que os empreendedores não dividem o bolo. Eles fazem o bolo crescer. Eles criam novas oportunidades, novos produtos e, no final, todo mundo sai ganhando. E dentro dessa lógica, é fundamental separar duas coisas que muita gente confunde. Uma coisa é desigualdade. Pessoas são diferentes, têm sonhos diferentes, fazem escolhas diferentes, então é natural que os resultados sejam diferentes. Agora, pobreza é outra história. Pobreza é a falta do básico. E para essa corrente de pensamento, o verdadeiro inimigo é a pobreza, não a desigualdade. E esse gráfico aqui, nossa, ele é o grande trunfo desse argumento. Dá uma olhada nisso. Em 1820, quase 80% da população mundial vivia na miséria absoluta. 200 anos depois, esse número caiu para menos de 9%. Para quem defende esse sistema, essa é a prova de que ele funciona, que o capitalismo e a busca pela riqueza, no final das contas, tiraram bilhões de pessoas da pobreza. Certo, agora vamos virar a moeda completamente e ouvir o outro lado, a visão de que esta concentração gigantesca de dinheiro não é um motor de progresso, mas sim um câncer que corrói a sociedade. Essa frase do historiador Valério Arcari é um soco no estômago, né? Ela resume bem a ideia. Aqui, o pensamento é que os bilionários não criam riqueza, eles se apropriam da riqueza que outros produzem. Eles não inovam, eles exploram. A fortuna deles viria da especulação financeira e de um sistema feito para beneficiar quem já é rico. E a pandemia, para essa visão crítica, foi a prova de fogo. Enquanto a economia afundava e milhões de pessoas perdiam o emprego, sabe o que aconteceu com os 42 maiores bilionários do Brasil? Eles ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos, isso em 4 meses. A conclusão aqui é que o sistema não está quebrado. Pelo contrário, ele está funcionando perfeitamente para o propósito que foi criado, que é mandar o dinheiro para cima. E a crise sanitária levantou uma outra pergunta muito séria. Afinal, quem é que é essencial para a sociedade funcionar? Na hora do aperto, não foram os bilionários que estavam na linha de frente salvando vidas. Foram médicos, enfermeiros, cientistas, trabalhadores. Aí fica a pergunta no ar. Se eles são tão essenciais, por que a recompensa financeira é tão absurdamente desproporcional? Bom, até agora a gente falou de dados, de argumentos econômicos, mas é verdade que esse debate mexe com algo muito mais visceral. Ele é movido por emoção.
Então agora, a gente vai tentar entender a psicologia por trás de reações tão fortes dos dois lados. Por muito tempo, se pensou no ser humano como um homo economicus, um ser que toma decisões de forma 100% lógica e racional. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Nós somos seres quase racionais. Nossas escolhas, especialmente as que envolvem dinheiro, são banho de emoção, de valores éticos e principalmente da nossa necessidade de ser aceito pelos outros. E segundo pensadores importantes lá como Adam Smith, uma das emoções mais poderosas nessa história toda é a vaidade. A corrida pela riqueza não seria só para ter conforto. É uma corrida por status. É o desejo de mostrar para os outros que se venceu, de ser admirado, de ser aprovado e, por que não, de ser invejado. E essa busca por status nos leva direto para o olho do furacão emocional. Quando a gente vê alguém fazendo um sucesso estrondoso, o que a gente sente? É só inveja, pura e simples? Ou é um sentimento mais profundo, de que aquilo é injusto? O sucesso do outro é meio que um espelho, né? O que ele reflete pra gente? Algumas pessoas olham e se sentem inspiradas. Tipo, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas para outras, aquilo bate como um soco, um lembrete do que elas não conseguiram. Olha que genial esse comentário de uma discussão na internet. Ele captura a essência da coisa. O sucesso de alguém pode ativar na gente um sentimento de fracasso pessoal. E essa frustração vira raiva. A raiva, nesse caso, não seria contra o outro, mas contra si mesmo. Mas tem outra visão que conecta esse sentimento a algo muito maior. Aqui, a dor não é só uma comparação pessoal, é a percepção de que o sistema é injusto. É aquela sensação de, não importa o quanto eu me esforce, as regras do jogo estão contra mim. É uma frustração sistêmica. E essa reflexão talvez seja a mais potente de todas. Porque ela diz que, muitas vezes, a raiva que a gente vê nesse debate é só a ponta do iceberg. Por baixo dela existe uma dor. A dor de se sentir impotente, de ver sonhos que não se realizam, a dor de sentir que ficou para trás. E assim, juntando a parte econômica com a parte emocional, a gente chega ao grande conflito, ao ponto final da nossa discussão. Duas narrativas sobre o mundo que batem de frente o tempo todo. No fim das contas, a pergunta é: onde a gente coloca a responsabilidade? O sucesso e o fracasso são uma questão de esforço, de mérito, de escolhas pessoais? Ou eles são, na maior parte, definidos pelo sistema em que a gente vive, pelos privilégios, por um jogo que já começa com cartas marcadas? A forma como cada um responde a isso geralmente define de que lado dessa história vai estar. E a gente termina com uma pergunta que, sinceramente, talvez não tenha uma resposta simples. O problema dessa divisão toda está nas regras do jogo que nós criamos? Ou está em algo mais básico, na nossa própria natureza humana, no nosso desejo por reconhecimento? Talvez deixar essa pergunta no ar seja o verdadeiro ponto de partida para uma conversa de verdade.